mas levantando lideranças na terra, para que o povo seja governado, instruído, ensinado, doutrinado, apacentado da maneira correta. Por isso Deus levantou os juízes, depois Deus levantou os reis, e depois Deus começou a levantar também profetas. Então o ministério profético andou lado a lado com o ministério dos reis. O profeta, ele ouvia o rei. Aliás, o rei ouvia o profeta, perdão. Os reis ouviam os profetas. Uma vez que o profeta falava, o rei devia obedecer. Uma vez que o rei dava uma palavra do céu, o rei deveria acatar. Porque desde o princípio, desde a antiguidade, quando no Egito, por exemplo, Faraó precisava de um conselho, ele tinha os seus conselheiros, ele tinha os seus magos, ele tinha os seus encantadores, ele tinha aqueles sábios que o instruía. Então a gente entende que, por mais que o povo de Deus tivesse uma liderança à frente, o povo sempre precisava ouvir a voz de Deus. Quando o juiz ou os juízes estavam reinando durante esse período, Israel estava estabelecido nas suas terras, porém desorganizado ainda, e principalmente ao que tange a área espiritual. O que é que nós precisamos entender com isso? Que um povo sem liderança é um povo desorganizado. E a Bíblia vai dizer isso em Provérbios: não havendo sábia liderança, o povo cai, o povo perece. Então, a liderança, quando está na direção de Deus, leva o povo a triunfar, leva o povo a ser vitorioso. Não é diferente hoje. E hoje nós temos um grande problema, um problema seríssimo. É que a igreja está vivendo um tempo de apostasia. É que a igreja de Cristo está vivendo os últimos dias na terra. Jesus está voltando e tem surgido muitos falsos profetas e tem se levantado muitos enganadores, que a Bíblia diz que se tornaram mestres de si mesmos, e o povo tem criado comichões no ouvido, tem tido dificuldade de ouvir a verdadeira palavra, que é a Bíblia Sagrada, e estão à procura de seus pregadores, de seus profetas, que falem segundo o seu ego. E é um grande problema, irmãos, quando nós até vemos, determinados cristãos mesmo, sempre postando coisas que ou defende o seu ego, ou tenta ferir o ego do outro. Isso é um problema, porque isso traz uma conotação de descontrole emocional, ou também de uma falta de liderança espiritual sobre a sua vida. Porque quando nós entendemos que tudo que temos a falar a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito de Deus, tange a nossa necessidade de falar dos atributos de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu plano salvífico, da sua bondade que é eterna. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para uma batalha pessoal com outro irmão, com outra irmã. Quando o povo de Israel atendeu a voz de Deus, se uniram como um só homem e pelejaram contra o inimigo, e Deus deu vitória. Aleluia! A Bíblia diz, e é por isso que tem muita gente hoje vivendo nesse egoísmo, e nesse quarto dia dessa campanha, pegue cada palavra que Deus está falando, meu irmão, entenda uma coisa: Josué entrou na terra prometida com o povo, foi repartida as terras, o povo estava plantando, prosperando,
até que o povo transgrediu, pecou, começou a sair dos estatutos de Deus. Os inimigos se levantaram, saqueando, roubando. O povo começou a empobrecer. Deus levanta Gideão, varão valoroso, e começa a expulsar os inimigos do território. E esta parte que nós vamos ler hoje, falar um pouco nessa noite, traz exatamente a necessidade que os cristãos têm de uma liderança sábia e fortalecida na direção de Deus. Porque a igreja que vai vencer até que Cristo volte para buscar o seu povo é uma igreja que está alicerçada na palavra e no poder do Espírito Santo. E eu não posso colocar um poder na frente da palavra, porque eu só conheço o poder porque existe uma palavra de Deus liberada, e a palavra vem primeiro, depois vem o poder. Ou seja, a palavra sai para um objetivo, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o seu objetivo. Nessa noite o Espírito Santo está falando com as nossas famílias, com a sua vida e para a minha vida. Precisamos atentamente estar debaixo de uma direção, de uma doutrina sã, que nos traz a responsabilidade de vivermos debaixo da palavra de Deus, como palavra absoluta para as nossas vidas. Nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum desejo humano é maior do que o que está escrito na palavra de Deus. Nem pode contrariar o que está na palavra de Deus. Amém? Amém. Leia comigo o capítulo de número 7, versículo 23 a seguir. Então os homens de Israel, de Naftali e de Aser e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Amém? Escreva essas duas palavras. Não esqueça, esses dois reis inimigos, Oreb, corvo, Zeeb, lobo. Oreb significa corvo, Zeeb, lobo. Foram detidos pelas forças de Efraim, que seguiram a sugestão de Gideão de cortarem o caminho do escape pelo Rio Jordão. Deixa eu dizer uma coisa importante antes da gente entrar no capítulo 8. Você é guerreiro de Deus, você é guerreira de Deus. E nas batalhas que vamos enfrentar durante esse ano de 2023, nós não podemos apenas expulsar o inimigo da nossa vida,
nós precisamos cortar a sua cabeça. Que maneira é essa, pastor? Cortar a sua autoridade da nossa vida, decepar tudo que ele estiver como hierarquia e poder contra a nossa vida. Sabe de uma coisa? Tem muitos crentes que expulsa o mal da sua vida, porém ainda permite que ele transita pelos seus territórios. Por isso, quando Deus colocou o desejo no coração de Gideão, porque Gideão era um homem valente, Gideão era um varão valoroso, Gideão foi um homem de valor na presença de Deus. E quem anda de valor, e quem anda com valor, quem anda com autoridade, quem anda espiritualmente, aleluia, diante do Senhor, sabe que o inimigo que a gente expulsa hoje pode voltar amanhã, e a gente precisa montar um cerco contra ele, e se for preciso, destronar todas as forças do adversário contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Esta batalha nos dá um ensino de liderança e estratégia de Gideão. Primeiro ele dá uma ordem ao povo: desçam todos os homens das montanhas e vão até a passagem do Rio Jordão, por onde vai passar esses dois reis, essas duas lideranças. Porque quando se mata a liderança, o povo fica disperso. Quando fere o rei, os seus súditos ficam desorientados, sem direção. Nós precisamos entender que no mundo espiritual, o inimigo, ele sempre usa de artimanhas contra a vida da igreja, contra a obra de Deus. Deus sempre mostrou à sua igreja que os inimigos espirituais não trabalham sozinhos. Satanás sempre procura armar forças contra o povo de Deus. Ele não pode, aleluia, ele não pode nem conseguirá contra a sua vida, ainda que ele venha em 2, em 3, em 10, porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Mas a igreja precisa estar espiritualmente preparada à ordem do Senhor para a sua vida. Nós não podemos ficar, às vezes, apenas em cima do monte, observando o inimigo ir embora. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de peitar contra ele, contra as suas artimanhas, contra os seus projetos. Volto a dizer, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A tua batalha não é contra o irmão, não é contra a irmã, mas a nossa luta é espiritual, nossa batalha é espiritual. Olhe para você mesmo diante do espelho e veja essa pessoa egoísta, essa pessoa prepotente, essa pessoa rancorosa, essa pessoa que precisa descer ao vale de Jaboque para ter um encontro com o Senhor. Olhe para você no espelho e veja as suas imperfeições. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia vai dizer também, aleluia, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medir, vós também sereis medidos. Uma coisa importante notarmos também nesse texto: cada um tinha uma responsabilidade de atender à vontade do líder Gideão. Se Deus está mandando você ir, vá. Se o Senhor está mandando você se prontificar, se prontifique, porque Deus não conta com covarde, mas Ele conta com valentes. Glória a Deus. Mas o grande problema do povo de Deus é achar que os seus inimigos são internos. Nossos inimigos não são internos, são externos. E uma grande oportunidade, o texto vai dizer
Olha agora, por favor, o versículo 1 do capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas, e contenderam fortemente contra ele? Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abandonou-lhes a ira para com eles. Sabe de uma coisa, irmãos? Olha a sabedoria de Gideão. Gideão diz: para a batalha contra os midianitas, Deus escolheu 300 para batalhar contra eles, mas para pegar os 2 cabeças, Deus mandou todos vocês, varões, que estavam em cima dos montes de Efraim, e eles estavam irados porque estavam se sentindo desmerecidos, estavam se sentindo excluídos. Tem muito crente assim, que se acha excluído, que se sente desmerecido. A gente precisa voltar um pouquinho atrás e lembrar que Deus disse a Gideão que não queria 42 mil pelejando, que não queria uma multidão pelejando, para que eles mesmos não dissessem: foi pelo nosso braço, foi pela nossa força. Deus disse: eu vou selecionar uns aqui, porque só vai esta batalha quem realmente tem uma disposição diferente, quem tem atributos diferentes, quem tem características diferentes. Ou seja, sabe o que Deus está nos ensinando nesta noite? Não se ache menor, porque você não foi convocado para uma ou outra missão. Não se ache de pequeno ou desmerecido, porque você não está na escala da semana ou pregando no domingo. Lembre-se de uma coisa: na hora certa Deus vai entregar príncipes do inimigo nas tuas mãos. Se prepare, amoie a tua espada, prepare a tua ferramenta, porque Deus entregará a cabeça dos teus inimigos na tua mão, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gideão ensina uma coisa: que vocês estão fazendo é tão importante quanto o que nós fazemos, ou quem sabe maior. E aí a gente aprende uma coisa: que quem trabalha para Deus não trabalha para satisfazer o homem nem a si mesmo, mas para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a função que Deus estiver colocando na tua mão, receba, exerça e dê glória a Deus por isso. Porque tem muitos que queriam fazer, tem muitos que queriam fazer, tem muitos que queriam estar, tem muitos que queriam estar na posição e não estão, tem muitos que queriam ter um chamado e não tem. Uns Deus usa e outros querem usar Deus. Uns Deus usa, e quem Deus usa, Deus honra. E a Bíblia diz: melhor é um bom nome do que muitas riquezas. É melhor você dormir em paz, mas saber de uma coisa: eu tenho o nome do Senhor a zelar na minha vida. Guarda essa palavra na sua vida, para ter um ano de vitória em nome de Jesus. Gideão aplaca os eframitas com sabedoria. Ele apacenta a ira daqueles homens agora e diz o seguinte: não fique com raiva porque vocês não foram para a guerra, mas se alegrem porque vocês deceparam a cabeça dos 2 príncipes, os 2 principais do exército inimigo. Continuando, versículo número 4 diz:
Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai-lhe, peço-te, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Olha que coisa, irmão. Tinha mais reis para matar. A batalha não tinha terminado ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo cansado, a gente precisa continuar na guerra. Mesmo cansado, a gente precisa continuar na peleja. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Quando a gente acha que a nossa força está acabando, o Senhor renova, porque a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças como a águia. Aleluia. Não se canse, não pare, porque não é tempo de parar, não é tempo de lavar as redes, não é tempo de pendurar a chuteira, não é tempo de voltar para casa e dizer: não, vou dar um tempo. Tem muitas pessoas dizendo isso: eu vou parar de igreja, eu vou parar de ministério, eu vou dar um tempo. Ei, meu irmão, enquanto estivermos aqui, é porque Deus tem um chamado, porque tem uma obra e porque tem coisas grandes para a gente fazer ainda. E me alegra muito nesse texto, porque Gideão passou com os 300, o texto diz que eles estavam cansados, mas ainda perseguiam, ainda lutavam, ainda estava disposto a ir para a guerra. Tem crente, irmão, quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma família vitoriosa, mas quer passar o ano todo de férias com Deus. O que é o crente de férias com Deus? De férias é aquele que trabalha e um tempo ele para, né? Mas tem crente que passa a vida toda de férias com Deus. Ah, eu parei, estou descansando. Só tem vitória quem peleja. Só tem vitória para quem luta. Só tem gigante no chão porque teve um jovem corajoso com 5 pedrinhas na mão para derrubar um gigante. Aleluia, glória a Deus. E é interessante, irmãos, que o texto, porque na Bíblia, até as Bíblias falam, na Bíblia, todo o texto é interessante você observar uma coisa: sempre Deus vai levantar alguém para ajudar o povo. Às vezes dos 12 apóstolos, e às vezes Deus usa de fora, como usou aquele jovem. Lembra? Mas Jesus vai dizer o seguinte: dai-lhes voz de comer. Mas não temos nada, já é tarde, não tem como onde comprar tanta comida, e a gente não tem suficiente para todo mundo. Mas o que é que vocês têm aí? Não, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus traz. Ele saciou a multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Eram quantos apóstolos? 12. Deus nos ensina nessa palavra aqui de Gideão também. Olha o que diz o versículo 5: disse aos homens de Sucote: dá-lhes, peço-te, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. Aleluia. Deus vai visitar a tua casa. Deus está visitando os teus aposentos. Você está dizendo: estou cansada. Você chora, você lamenta, você baixa a cabeça, mas o Senhor te diz: não pare. Eu estou providenciando o teu alimento, eu estou providenciando a tua bênção, eu estou providenciando o teu sustento, eu estou providenciando, aleluia, o que você necessita. Glória a Deus, aleluia. Não é para parar. Deus
O líder, ele tem essa função de convocar. Porque, irmão, a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Jesus Cristo disse que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Não trabalhe sozinho. Estava dizendo isso hoje para a Josi. Disse isso essa semana também para outras pessoas. Nunca queira trabalhar sozinho. Porque o ministério de evangelismo, o pastor agora me colocou na função. Eu sou responsável do ministério de visita, eu sou responsável pelo ministério das senhoras, eu sou responsável pelo ministério dos varões, eu sou responsável pelo ministério tal ou tal. Eu vou fazer, ninguém vai, eu vou e não quero saber. Não é assim. Ninguém trabalha sozinho. Deus levantou Gideão e 300. Os 300 venceram e estavam ainda no encalço dos inimigos. E pararam ali em Sucote. E Gideão disse: homens, vocês aí, preparem pão, providenciem alimento para esses homens que estão cansados. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está contando com você e comigo para ajudar uns aos outros nessa batalha. Seja doador, seja voluntário, seja bênção na obra de Deus, meu irmão. Compartilhe, doe, esteja pronto a servir, seja pronto a compartilhar. Versículo 5, leia comigo. E disse os homens de Sucote: versículo 6, perdão. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pães ao teu exército? Olha que coisa. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Este Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo qual também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Olha, quantos estavam com Gideão? Quantos? 300. E com eles estavam 15.000. Todos os que restam do exército do povo do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxaram a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jopeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém eles os perseguiam, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, deteu a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes anciões de Sucote: 77 homens. Olha aí agora a recompensa deles. Então veio Gideão aos seus homens veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que nos demos pão aos teus homens cansados?
tomou os anciões da cidade, espinho no deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição nos homens de Sucote. Eita, Gideão caba macho, meu irmão. Fosse hoje ele dizer que Gideão era primo de Lampião. Mas Gideão era um homem de Deus. Gideão disse o seguinte: vocês não querem dar pão ao meu povo não, né? Tudo bem. Eles vão para a peleja mesmo assim. Sucote negou. O povo de Sucote negou pão para os homens de Gideão. Agora Gideão fez uma jura: nós vamos com fome. Chegaram lá na frente, pediram a quem? Ao pessoal de Penuel. O povo de Penuel também negou. Tem problema não. Ele disse o seguinte: da mesma forma que eu prometi ao povo de Sucote, eu vou fazer com vocês os principais nações e lideranças daqui. Eu vou pegar um monte de espinho e vou dar uma pisa em vocês, tudinho para vocês verem uma coisa. Meu irmão, sabe o que é que Deus está ensinando aqui? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não serve na paz, serve na guerra. Faça da melhor forma, meu irmão. Não queira pagar para ver. Não queira ser orgulhoso diante da vontade de Deus. Não. Tem muito crente apanhando aí. Tem muito crente apanhando e feio e não se desperta. Continua negando. Continua duro de serviço. Continua duro de amor para compartilhar. E o texto diz: derribou a torre. Primeiro, vamos voltar. E deu lição aos homens de Sucote. Deu uma pisa. Pegou o tanto de espinho e deu uma pisa nos homens de Sucote. Que era o que aqueles homens mereciam. Não compartilhar nem pão para aqueles homens. Irmão, aprenda uma coisa. Quando você vê alguém apanhando, sofrendo, não vá logo ajudar não. Afaste um pouquinho, que certamente seja uma lição que aqueles ali estão tomando. Às vezes a gente entra numa guerra que não é para entrar. Toma partido de uma coisa que não é para tomar. Tem gente que está tomando uma lição de Deus e a gente não pode intervir. Mas faça uma coisa: se está vindo a tuas mãos uma necessidade de ajuda, faça, ajude, compartilhe, abençoe. Os homens de Sucote sofreram uma penosa lição, e assim também os de Penuel. Olha o que diz o versículo 8, leia de novo, capítulo 8, versículo 8. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou os homens a estes de Penuel, e lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo qual, versículo 9, pelo qual falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ele dizia o seguinte: olha que Gideão era um varão valoroso aí. Ele estava indo para a guerra com 300 homens, enfrentar 15 mil que restavam, e ainda pegar os dois principais reis dos midianitas. E ele disse: vão negar pão para nós também. A maior torre da cidade é que essa torre aqui de vocês, a gente vai voltar em paz e eu vou derrubar essa torre de vocês. Gideão era valente. Versículo 18, olha o que diz, versículo 17: derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Por quê? Porque foram covardes e não quiseram ajudar o exército dele. Irmãos, tem muita gente sofrendo penosamente, porque tem a oportunidade de ser bênção e não são, tem a oportunidade de contribuir e não contribui, tem a oportunidade de dar as mãos e não dão. Eu te peço nessa noite para você ter 12 meses de vitória. Ei, abrace essa guerra como fosse sua de verdade, abrace essa peleja como fosse sua. Aí você pode dizer: não, eu sou de Penuel, eu sou de Sucote, eu não vou para a peleja. Mas se Deus está te chamando para contribuir, contribua. Se Deus está te chamando para ajudar, ajude, porque senão talvez
Deus poderá pesar sua mão contra nós. Porque a Bíblia vai dizer, eu estou respondendo para isso, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Oh, meu irmão, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, tá? A gente quer bênção, a gente quer palavra de vitória, mas quando o irmão passa aqui na nossa casa, oh, meu irmão, eu estou quase caindo das pernas, eu estou morto de fome, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando de uma palavra. Olha, o ministério está difícil, a coisa está difícil, o pastor está precisando de sua ajuda. Aí eu muito disse, o que tem a ver com isso? Não, ó, passe direto. Quando a bênção tiver, quando você tiver com os punhos do inimigo, com a cabeça do inimigo, traga para a gente festejar junto. Não é assim não, meu irmão. Homens covardes de Penuel, homens covardes de Sucote. Versículo 18 diz, disse depois a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam, como tu és, assim eles eram. Cada um se assemelha ao filho do rei. Oh glória! Sabe uma coisa, irmão? Quem serve a Deus tem uma aparência diferente. Você não pode ficar parecendo um coitadinho, uma coitadinha, não. Você tem que se parecer um vitorioso, porque você é vitorioso. Glória a Deus. Quem serve a Deus não pode ter. Por isso que o comandante do exército é o seguinte: ei, puxa a barriga, estufa o peito, toma postura. Tem crente que é assim a vida toda. É chegar em algum canto e se escola logo. É chegar em algum lugar e começa a contar derrota. Oh, meu irmão, tenha postura, meu irmão. Tenha jeito, tenha forma. Você se parece com um filho de rei, porque você é filho de rei. Você é cristão. Não fique chorando pelos cantos toda hora, porque quem te guarda não dorme. Glória a Deus. Quem é contigo não descansa. Aleluia. Tem gente que tem que te conhecer e dizer o seguinte: mas rapaz, aquela moça, aquela mulher, aquele varão, aquele jovem, eu não sei como é que ele vive, porque a família é acumulada, a casa é uma guerra, o trabalho é uma peleja, e ele só vive alegre, ela só vive cantando. Eu não sei como é isso, como é que vive aquela mulher, está na luta, está na prova, está desempregada, está passando pela enfermidade e anda dando glória a Deus. Sabe o que é isso? A aparência de quem é filho de rei. Glória a Deus. Versículo de número 12, né? Perdão. Versículo número 19. Então diz: eram meus irmãos, filho de minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se os tivesse deixado com vida, eu não os mataria a vós. E disse a Jeté, o seu primogênito: dispõe-te e mata-o. Porém o moço não arrancou a espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disse Zeba e Salmana: levanta-te e arremete contra nós, porque qual é o homem, qual tal a sua valentia? Dispondo-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmana, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos seus pescoços dos seus camelos. Amém? Tem uma lição importante aqui, irmão. O jovem, o homem, a mulher de Deus não pode ser covarde a levantar a espada do Senhor. Nós não estamos pelejando contra o homem aqui, volto a dizer, mas você recebeu a palavra de Deus na tua vida. Você recebeu a espada do Senhor na tua vida. Desembaie ela, ei, coloque ela flamejantamente na tua mão, coloque
é uma espada pronta para a guerra, é uma espada pronta para a peleja. Se Deus está dizendo, fere o teu inimigo, expulsa teus adversários, são espirituais, lute contra a prostituição, lute contra a mentira, lute contra as obras das trevas, que permanece ainda batendo na tua porta, e diga para eles, em nome do Senhor dos Exércitos, eu os repreendo, expulso da minha vida, o que tiver de ser cortado, corta, lança fora, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, meu irmão. A espada de Deus tem que estar na tua mão para ser usada. O jovem temeu. Gideão disse, vem cá, aquele rapaz lá que você matou, como era o semblante deles? Era assim, parecia com tu, parecia ser filho de rei, então era do meu povo. Tu matasse, não foi? Então tu vai morrer. Se tu tivesse deixado eles viver, tu ia viver, mas como você matou, você vai morrer. Mas não vou, eu vou chamar o mais novo de casa. Vem cá, meu filho, vem. Chamou o mais novo. O mais novo vem com a espada. Aí treme na base. Tem medo. Aí o rei diz, faça tu mesmo, porque tu és valente. Tu tens coragem. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Para lutar no campo do inimigo, temos que ter coragem. Nós estamos andando no meio da Babilônia, nós estamos vivendo em meio a um deserto hostil, terrível, truculento contra a nossa vida. Os inimigos estão aí, e sabe como é que você corta? Desligue a tua televisão do mal, desligue a tua televisão daquilo que não agrada a Deus, corte as asas do aniversário da tua casa, tire tudo aquilo que não agrada a Deus. As batalhas espirituais não se vence na igreja, se vence no campo de batalha. A tua casa, o teu trabalho, a tua escola, na faculdade, na rua, Deus é contigo. Desembaia essa espada e usa para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora não adianta, meu irmão, eu sou varão valoroso. Aí tem muitos na igreja, aí quer marchar, quer fazer o teatro de Deus, quer rodar, quer rodopiar. Chega em casa, guarda a espada, vai assistir Big Brother, vai assistir as coisas de Satanás, a prostituição. É ou não é? Ah, não vi de Anitta aqui. É uma. Pega a tua espada. Aleluia! Pega a tua espada. Ah, porque o inimigo tem uma coisa, meu irmão. A vingança é do Senhor, não é sua não, viu? Gideão vingou aqui, mas ali era outro tempo. Não queira agir na carne contra ninguém. Ah, não me ajudou, na volta nós se encontra. Né? Isso é espiritual. E essa história, lógico que a história é real, é bíblica, mas não é para a gente fazer como hoje não. Mas tem uma coisa, a vingança pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Amém? Amém. Não faça nada, entregue na mão de Deus. Não me ajudou, não estendeu a mão para mim, não tem problema. Você é varão valoroso, você é varão valorosa, você é um jovem de Deus. Entregue na mão do Senhor e tenha coragem de arrancar todas as hostes do inferno contra a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Mas não adianta. Se a gente achar que somos espirituais, aqui sapateia, roda, pula, pipoca. Eu conheço muitos. De uns que estavam aqui há 2 anos atrás, vivendo na prostituição, naquela batalha toda, naquela pastor me ajuda, era pastor para cá, pastor para cá, pastor para lá, pastor para cá, pastor para lá, precisando de ajuda, precisando de ajuda, precisando de ajuda. Aí hoje estão por aí, colocando igreja, ficando lá. Amém. A Bíblia diz: quem é por mim é contra mim, quem comigo não ajuda, espalha. Amém. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Sabe o que é que Deus quer? Não são dons, são o quê? Frutos. Dom nenhum vai entrar no céu. Qual é o dom que vai entrar no céu? Qual? Amor, irmão. Todos os dons cessarão, mas o amor permanece. Amém? Glória a Deus. Tem que ter amor.
Mas as pessoas estão brincando de evangelho. E eu fico assim, sabe? A gente tem que ficar cuidado. Nem todo mundo é para a gente andar junto. Escreva isso. A gente aprendeu com o Gideão. Nem todos foram chamados para andar conosco. Mas todos aqueles que Deus colocar na tua vida para te abençoar e não abençoar, eles vão se ver com Deus, não é com você não. Vão se ver com Deus. O que tem de crente mentiroso, prometedor, enganador, charlatão? Meu irmão, falta folha no mundo para escrever. Tem isso, tem aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te ajudar com isso, vou te ajudar com isso. Se não for Deus na nossa vida, meu irmão, a gente estava frito. Mas siga nesta palavra. Eu vou terminar o que Deus está nos ensinando nessa noite para esta batalha. Aleluia. Versículo número 22 diz: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste dos midianitas. Porém Gideão disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, mas o Senhor dominará sobre vós. Aleluia, glória a Deus. Disse mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado os daremos. E estendemos a capa, e cada um deles deitou ali uma argola e o seu despojo. E aí você vai ver, ó, pula para o versículo 27. Desse peso fez Gideão uma escola sacerdotal, e pôs a sua cidade, e pôs na sua cidade em Ofrã, e todo o Israel se prostituiu ali. Após ele, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça. Amém? Amém. Versículo 29 diz: retirou-se Jerubaal, que é Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos. Olha, Gideão teve 70 filhos. Quem tem pouco filho aí que quiser seguir o conselho de Gideão. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também a luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Olha aí, em boa velhice. E foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofrã dos Abieziritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os balins, e puseram Baal Beret por Deus. Olha, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que o livrara do poder dos seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Olha aí, irmão. Sabe o que é que vai acontecer agora? Sofrimento de novo para o povo de Israel. Irmão, não adianta a gente receber uma vitória hoje e amanhã cair. Não adianta a gente dar glória a Deus hoje, fazer um culto de ação de graça amanhã e depois a gente cair novamente no pecado, na idolatria, em tudo aquilo que desagrada a Deus. Uma coisa nós aprendemos com Gideão: ele foi valente, valoroso e se esforçou em deixar a família dele nos caminhos do Senhor, e o povo de Deus, Israel, ele se esforçou para que aquele povo andasse nos caminhos do Senhor. Quando não há mais líder, o povo cai. Gideão morreu, o povo voltou a cair.
Hoje eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo habita em você, meu irmão. Aleluia. Não precisa o pastor todo dia ir na sua casa, todo dia te mandar mensagem, todo dia falar com você. Você precisa de um pastor para te apacentar, para orientar o rebanho, para conduzir a obra de Deus. Para isso necessita. Agora o povo tem um pastor supremo, o Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Nós não podemos perder a direção do Senhor, perder a direção eclesiástica, nem perder a direção que aprendemos nas nossas raízes. Principalmente, uma parte aqui que me chama a atenção para terminar: a gratidão. Gratidão a Deus e gratidão à família de Gideão. Não foram gratos, não abençoaram. Abençoe e você será abençoado. Seja voluntário e Deus te fará prosperar. Para um ano de bênção, de providência, de vitória, eu te digo: levante um voto a Deus e diga: eu não posso ser a mesma pessoa, mesquinha, covarde, triste, não envolvente na obra de Deus, mas eu serei disposto, voluntário, dado ao Senhor, e irei avante com o ministério. Avante iremos, avante venceremos, em nome do Senhor dos exércitos, igreja do Senhor. Novas atitudes, novas guerras virão, mas a vitória será certa em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.